Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, depois das cinzas. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32. O contexto quaresmal a ser discutido a cada dia é simplesmente fascinante. A cada dia vemos uma espécie de nova vertente em relação à vida de bênção que Deus quer conceder a todos os seus filhos. Evidentemente que para receber a bênção de Deus é preciso ouvir e praticar os seus preceitos. Em destaque hoje, o vício, os pecados capitais, o hábito e as virtudes. Fácil de perceber esta dinâmica quando notamos o profeta Isaías chamar a atenção dos filhos de Israel em relação às suas práticas diárias. Isaías anuncia que a vida expressa dos filhos de Israel está em desacordo com o que Deus espera de cada um deles. Estão vivendo de forma muito mais viciosa com os erros e injustiças do que como filhos do verdadeiro Deus. Assim, o pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Temos um exemplo clássico no Evangelho daquilo do que Deus é capaz de realizar quando encontra um filho ou uma filha dispostos a ouvirem o chamado de Deus e a executar o que Deus lhe pede. Levi, que será São Mateus, está em evidência no Evangelho de hoje. Reparem bem que o pedido do profeta Isaías feito na primeira leitura de hoje acontece no cenário do Evangelho. Certamente que é algo fabuloso, pois evidencia uma espécie de prova concreta da ação divina na vida de cada pessoa que se permite a sua conversão. Levi é um daqueles que Isaías diz que em certo período de sua vida estava sendo levado pelas ondas da vida e, por assim dizer, estava em um caminho de vício terrível, correndo o risco de perder a sua vida nas grandes estradas de perdição do mundo. A perdição do ser humano ocorre de várias formas. Uma delas é quando o ser humano se deixa levar pelos caminhos viciosos de erros e, por consequência, dentro da visão religiosa, se tornam todos expressos em pecados. Outra consequência é a perda da graça de Deus. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que os contrariam, ou ainda os vícios estão ligados aos 7 pecados capitais. Uma citação do Catecismo 1866. Na visão do Catecismo, os vícios se tornam algo terrível e avassalador na vida do ser humano quando não encontram o seu remédio no tempo certo. Alguém poderia perguntar, mas quando então é o tempo certo? Olha, queridos amados filhos, pela tradição religiosa, aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas e por isso a todo momento, repito, a todo momento, Ele chama os seus filhos. A prova disso é muito fácil. Olhe, por exemplo, na tradição bíblica e veja o chamado de Noé, o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, enfim. E também nos tempos clássicos, agora, no período de Jesus, como por exemplo, hoje no Evangelho está acontecendo um chamado de Deus a partir de Jesus na vida de uma pessoa pecadora. Jesus passa e chama Levi, que está na mesa de coletoria de impostos. Ou seja, um cobrador de impostos é aquele que fazia muitas falcatruas dentro de sua área fiscal, ficando claro que se tratava de uma pessoa que possuía vários tipos de vícios em sua vida. Levi resolve ouvir o chamado de Jesus e segui-lo, deixando claro que ele quer outra vida a partir daquele momento. Vejam, queridos filhos, o tempo da quaresma, o qual estamos vivenciando desde a quarta-feira de cinzas, é muito oportuno para tais ocasiões,
pois Deus chama a todos os seus filhos a abandonar os seus vícios e receberem novas instruções em suas vidas, as quais podem se tornar em virtudes a serem conquistadas. Levi é prova clara disso, pois além de ter abandonado a vida cheia de erros e vícios, ouvindo Jesus, ele se tornou naquele que conhecemos hoje como São Mateus, o autor do primeiro evangelho na Bíblia. Quer vencer todos os vícios em sua vida? Escute Jesus, siga-o e torne-se uma nova pessoa. Pois no evangelho de hoje, o próprio Jesus diz que ele veio para ajudar todos aqueles que são enfermos, ou seja, todos nós. Responda o chamado de Jesus em sua vida, abandone os seus vícios, se assim houver, e torne-se uma nova criatura para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.